Irmãos, a paz do Senhor Jesus, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Êxodo capítulo de número 20, versículo de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando de longe, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fale-nos você e ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morremos. Moisés, porém, respondeu: não tenha medo, Deus veio para pôr vocês à prova, e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que vocês não pequem. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura, onde Deus estava. Glória a Deus por essa palavra. Irmãos, o que eu acho interessante, se você tomar a leitura de Êxodo 19, a Bíblia diz que o Senhor ele vai descer no Monte Sinai. Eu já tinha pregado a respeito dessa palavra aqui ontem, pela graça e misericórdia. E a Bíblia diz que o Senhor falou: Moisés, manda o povo lavar as vestes, porque eu vou se apresentar no monte. E o Senhor desceu no monte. O próprio Deus desceu no monte. A Bíblia diz que o Senhor desceu em forma de fogo. E trovões presenciaram naquele monte. Escuta só. Aí a Bíblia diz que o monte tremia. E o Senhor falava com Moisés. Escuta só, algo espetacular o Senhor fez nesse monte. Agora é interessante que Deus apresentou no 19, em Êxodo 19. Só que no 20, versículo de número 18, ou seja, após de o Senhor se apresentar, depois que o Senhor desceu no Monte Sinai, o povo vai ver tudo aquilo, o povo vai ficar com medo. Aí eles vão falar assim para Moisés: Moisés, fala você conosco, e não o Senhor, para que a gente não venha morrer. Aí Moisés vai falar assim: não tenha medo, porque Deus veio para provar vocês, para que o temor esteja no coração de vocês e para que vocês não pequem. Aleluia! Agora escuta isso aqui. Deus se apresentou dessa maneira para colocar temor no coração do povo. Por isso que Deus disse assim lá em Êxodo 19: ó Moisés, quando eu descer no monte, não manda ninguém subir, senão vai morrer. Olha como Deus se apresentou para o povo. Porque Deus queria colocar temor no coração desse povo. Porque Salomão vai dizer em Provérbios que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Tá entendendo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, ou seja, Deus queria colocar nesse povo o temor. Deus queria fazer esse povo se tornar sábio. Porque Salomão disse que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. É o temor do Senhor que dá sabedoria. Aí percebe que Moisés fala: ó, não tenha medo, porque o Senhor se apresentou assim para que vocês não pequem contra ele. Então por isso que Deus se apresentou assim. Agora o interessante, escuta isso aqui. O interessante que a Bíblia vai dizer em Êxodo 19, antes do Senhor se apresentar no monte dessa maneira, o Senhor tinha falado para Moisés a respeito das palavras que Moisés haveria de levar diante do povo. Aí o Senhor disse assim: Moisés, fala para eles que se ele guardar minha aliança e obedecer minhas palavras, eles serão minha prioridade peculiar, porque escolhi eles como sacerdote, nação santa. Aleluia a Deus. Escuta isso aqui, escuta isso. Percebe-se que Deus tinha falado tudo isso para Moisés. Aí Moisés vai transmitir as palavras do Senhor para o povo. Aí em Êxodo 19, no versículo de número 7, vai dizer assim: Moisés foi, chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor havia ordenado. Então o povo respondeu em uma só voz: tudo o que o Senhor falou faremos. Agora escuta isso aqui, irmão. Percebes? Antes de Deus se apresentar no monte, primeiro Moisés transmitiu as palavras. Aí o povo disse que ia obedecer. Mas Deus sabia que eles não iam obedecer. Por isso que mesmo o povo falando que ia obedecer, Deus já sabia que eles iam pecar. Por isso que Deus se apresentou dessa maneira. Porque você quer ver uma coisa? Aqui em Êxodo 19, eles disseram o quê? Tudo que o Senhor falou faremos. Aí no 20, em Êxodo 19, um pouco mais adiante, Deus se apresenta como? Como fogo. Porque Deus sabia, porque Deus queria colocar no coração desse povo o temor. Deus sabia que eles não iam obedecer. Por mais que eles estão falando que vai obedecer, Deus teve que se apresentar como fogo, para colocar temor no coração deles. Porque o Senhor sabia que eles não iam obedecer. Porque você quer ver uma coisa? Olha que interessante, irmão. Olha que tremendo. Escuta isso aqui. Em Êxodo 19 eles vão dizer o quê? Tudo bem. Tudo que o Senhor falou nós faremos, uma só voz. Então, ou seja, todo mundo falou a mesma coisa. Todo mundo concordou dizendo que ia obedecer ao Senhor. Só que escuta isso. No 19 eles falam que vão obedecer. Só que lá no 32, a Bíblia diz que Moisés está no monte recebendo os mandamentos. Aí o povo vai chegar diante de Arão e vai falar assim: Arão, o que aconteceu com aquele Moisés que nos tirou do Egito? Deve ter morrido. Faça um Deus pra gente aí, para que vá diante da gente. Aí Arão fala assim: tudo bem, traga aqui seus brincos, seus ouros. Aí Arão vai lá e funde um bezerro de ouro. E o povo peca, cometendo pecado da idolatria. Agora escuta isso aqui. Olha que tremendo. O povo falou lá em Êxodo 19 que ia obedecer. Só que aqui no 20, Deus já sabia que eles iam pecar. Por isso que Deus se apresentou como fogo, para colocar temor. Porque Deus já sabia que futuramente eles iam pecar.
Aleluia! Por isso que Deus se apresenta dessa maneira. Tá entendendo? Porque Deus quer colocar temor no coração desse povo. Porque Deus sabe que o povo é rebelde. Deus sabe que o povo falou com a boca, mas não ia obedecer. Você quer ver uma coisa? Tem gente que fala que vai obedecer, mas Deus já conhece a intenção dele. Escuta isso aqui, eu vou falar tudo. Olha que tremendo que Deus me revelou. Deuteronômio 30. Escuta isso aqui. Deuteronômio 30, no versículo de número 14. Se não me falha a memória, a palavra do Senhor vai dizer assim, que Moisés, antes de conduzir o povo, olha que interessante, Deuteronômio 30, 15, diz assim, Moisés fala assim para o povo, veja, coloco diante de vocês vida e bem, morte e mal, se guardar os mandamentos do Senhor que hoje lhe ordeno, e amar o Senhor seu Deus, e andar os seus caminhos, e guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus juízos, então vocês viverão, se multiplicarão, e o Senhor seu Deus abençoarão na terra que vocês estão entrando, para tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviarem, e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses, servindo, então lhe declaro que certamente perecerão, e não permanecerão muito tempo na terra, na qual passando o Jordão vocês vão entrar, para tomar posse. Agora escuta isso daqui, pelo amor de Deus, para você dar um glória para Jesus. Olha que interessante, no 30, Moisés está falando o que? Coloco diante de vocês vida e bem, morte e mal. Percebe-se que Moisés está colocando diante do povo duas opções. É o povo que vai decidir. Vocês escolhem. Se obedecer ao Senhor, vão entrar na terra e vão se multiplicar. Mas se vocês cometer o pecado da idolatria, adorando outros deuses, então vão perecer na terra, vão morrer na terra. Aí escuta isso aqui. Olha que tremendo. No 30, Moisés está dando sermão. Só que no 31, no versículo de número 14, o Senhor vai dizer assim para Moisés, Moisés, desce na tenda, que eu quero falar com você. Chama Josué, desce lá. Escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz, no 31, no versículo 14, vai dizer assim, o Senhor disse a Moisés, eis que está chegando o dia em que você vai morrer. Chame Josué, apresente-se na tenda do encontro, para que eu lhe dê ordens. Então Moisés e Josué foi. Então o Senhor se deteu na coluna da nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. O Senhor disse a Moisés, eis que em breve você vai morrer. Então esse povo se levantará, vão se prostituir, seguindo Deus da terra que vão entrar, e eles vão me deixar. Aleluia. Agora escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Espera aí. No 30, Moisés está falando para eles obedecer, mas no 31 futuramente Deus já está revelando que eles vão pecar. Eita Jesus, eu vou falar, Jeová. Moisés está dando sermão, Moisés está colocando diante deles vida e bem, mas Deus está revelando a intenção futura, porque Deus sabe todas as coisas. Aleluia, Deus. Tem pessoa que tu prega, tu fala para ele, mas ele vai pecar, rapaz. Deus já sabe a intenção. Você está entendendo porque no monte, por mais que o povo falou que ia obedecer, Deus se apresentou como fogo? Porque Deus já sabia de Êxodo 32 que o povo ia adorar bezerro. Eita Jesus, você está entendendo, rapaz? Deus é onisciente, irmão. Ele sabe todas as coisas antes mesmo de ela acontecer, rapaz. Aleluia, Deus. Por isso que Deus se apresentou como fogo, para colocar temor no coração daquele povo, porque Deus já sabia que futuramente o povo ia cometer o pecado da idolatria. Aleluia, Deus. Oh glória, escuta isso aqui, eu vou falar, Jesus. Aí escuta isso, eu vou falar tudo. Escuta isso aqui, olha que tremendo. Eita, glória a Deus, aleluia, Jeová. Oh glória a Deus, escuta isso aqui. Aí a Bíblia diz que Arão fez o quê? Um bezerro de ouro. Aí Deus falou na hora para Moisés, Moisés, eu vou abrir lá para você poder entender. Deus falou na hora, Moisés, desce porque o teu povo pecou. Eita Jesus, eu vou falar, Jeová. Escuta isso aqui, olha que tremendo. Moisés nem estava lá perto do povo, e Deus lá de cima revelando o pecado. Porque Deus revela. O que o homem não sabe, Deus sabe. Deus lá de cima falou na hora, olha que interessante. Moisés está no monte, o povo está lá embaixo cometendo pecado de idolatria, adorando o bezerro, que Arão tinha feito. Aí Deus falou assim, Moisés, desce porque o teu povo pecou. Aí Deus falou assim, Moisés, eu tenho visto que esse povo é povo teimoso, fica aqui que eu vou destruir eles. Na hora que Deus ia sair para destruir, Moisés vai lá e ora. Moisés fala, ó Senhor, não acende tua ira contra o teu povo. Aí Moisés começa a interceder, começa a orar. A Bíblia diz que o Senhor, olha que interessante, quando Moisés ora, a Bíblia diz assim, em Êxodo 32, 14, então o Senhor mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que iria trazer sobre o povo. Peraí, escuta isso aqui. Quando Moisés ora, Deus muda de ideia. Só tem um jeito de fazer Deus mudar. Eita, eu vou falar, Jeová. Eita, glória a Deus, aleluia, Deus, eu vou falar. Oh, glória. Escuta isso aqui. Só tem um jeito de fazer Deus voltar atrás. A respeito da oração. Só a oração faz Deus
retroceder. A oração faz Deus mudar decreto. Você quer ver uma coisa? A Bíblia diz que em Isaías 38, Ezequias pegou uma doença mortal. Aí a Bíblia diz que Deus falou para Isaías: Isaías, vai até Ezequias e diz para ele: assim te diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá e não escapará. A Bíblia diz que Isaías chegou na casa de Ezequias e diz assim: assim te diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai escapar. Aí a Bíblia diz que quando Ezequias ouve essa sentença de morte, a Bíblia diz que Ezequias vira para a parede e começa a orar. E ele começa a falar: ó Senhor, lembra-te de mim, de quando andei diante de ti com integridade, fiz o que era reto aos teus olhos. A Bíblia diz que Ezequias começa a chorar, e Ezequias começa a orar. Aí a Bíblia diz: oh glória, aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus disse para Isaías: Isaías, agora volta lá e diz para Ezequias que eu vou acrescentar 15 anos na vida dele, porque eu ouvi a oração dele e vi o choro dele. Aleluia, Deus, oh glória, aleluia. Escuta isso aqui, oh glória, aleluia, Jesus. Escuta isso aqui, olha que tremendo. Deus disse que o camarada ia morrer, estava decretada a morte, mas porque ele orou e Deus ouviu o choro e a lágrima, Deus voltou atrás daquilo que falou que ia fazer. Eita, só tem um jeito, filho, de fazer Deus voltar atrás: a oração. A oração faz Deus mudar o decreto. Aleluia, Deus! Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que Deus não é filho do homem nem para que minta e nem para que se arrependa. Quando Deus fala, Ele cumpre. Mas através da oração, Ele pode mudar de ideia. Oh, glória! Só tem um jeito de fazer Deus mudar de ideia, rapaz: a oração. Aleluia, Deus! Aí escuta isso aqui, eu vou falar tudo. Escuta isso aqui, olha que tremendo. Sabe o que eu achei tremendo? Quando o povo peca, em Êxodo 32, olha o que Deus disse para Moisés. Deus disse assim: Moisés, desce, porque o teu povo pecou. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo, olha que... Peraí, entenda isso aqui. Deus disse assim para Moisés, escuta isso aqui. Ó, olha que interessante. Deus disse assim: Moisés, desce, porque o povo que você tirou do Egito pecou. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo isso aqui, escuta isso aqui. Olha que tremendo. Deus disse o quê? Moisés, desce, porque o teu povo que você tirou do Egito pecou. Agora, interessante, escuta isso aqui. Escuta isso daqui para você poder entender, não é eu que estou falando. Olha o que Deus disse em Êxodo 32, 7. Então o Senhor disse a Moisés: vai e desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. Peraí, escuta isso aqui. Quando o povo peca, Deus não fala que o povo é dele. Deus não fala: meu povo pecou, não. Quando o povo pecou, Deus falou: Moisés, o teu povo. Agora, por que Deus não está considerando o povo como o povo dele? Por causa do pecado. Escuta isso aqui, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui, eu vou falar, Deus. Escuta isso aqui. Quando o povo está na mão de Faraó, lá atrás em Êxodo 3, lembra que Deus chama Moisés por intermédio da sarça? E o Senhor disse assim: Moisés, eu tenho ouvido a aflição do meu povo no Egito, e eu vou descer para livrar eles com mão forte. Agora escuta isso aqui. Escuta isso, você dá um glória para Jesus. Olha que tremendo. Quando o povo está na mão de Faraó, o povo vai clamar. Aí Deus vai falar: o que, Moisés? O meu povo. Então percebe, antes do povo pecar, é povo de Deus. Quando peca, Deus já não fala meu povo. Deus fala: Moisés, agora é teu povo. Sabe por quê? Porque quando tu está no pecado, Deus já não... Eita, eu vou falar. Quando tu peca, filho, Deus não conhece. Você quer prova? Você quer Bíblia? Eu vou falar para você, eu vou te provar na Bíblia. Não é eu que estou falando, é Deus. Escuta só, Mateus 7, 23 ao 24. E Jesus disse que muitos vão dizer: Senhor, em teu nome não profetizei. Senhor, em teu nome não expulsei demônios. Senhor, em teu nome não fiz milagre. Eu lhe direi claramente: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade, que eu não vos conheço. Eita glória, escuta isso aqui. Quando está na prática da iniquidade, Deus não conhece. Sabe por quê? Porque o pecado causa divisão. Agora pega isso daqui para você dar um glória para Jesus. Olha que tremendo. Isaías 59, 2 vai dizer: a iniquidade que vocês cometem causa divisão entre vocês e o seu Deus. Agora peraí. A iniquidade causa o quê? Divisão. Então, ou seja, quando você peca, é você que se afasta de Deus, não Deus que se afasta de você. Quando Adão pecou, não foi Deus que se afastou de Adão, foi Adão que se afastou, porque percebe que Adão fugiu de Deus, e Deus perguntou por ele: homem, onde tu está? Porque o pecado causa divisão, não é Deus que se afasta de você, é você que se afasta dele, porque Paulo disse que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem principado, nem potestade, nada em toda a criação pode nos separar do amor do Senhor, que foi revelado em Cristo Jesus. Eita, glória a Deus, aleluia a Deus, oh glória, escuta isso aqui. Escuta isso aqui, nada pode separar de Deus, mas o pecado faz você separar dele. Oh glória, escuta isso aqui. Escuta isso para você dar um glória para Jesus. Eu vou falar, Jeová. Escuta isso aqui, eita. Olha que tremendo.
Olha que tremendo. Isaías 59:2. Deus disse, por meio da boca do profeta, a iniquidade que vocês cometem causa divisão. Então percebe, o pecado causa divisão. Aí, lá em Mateus, Jesus disse o quê? Que muitos vão profetizar, vão expulsar. E ele vai dizer claramente, apartai-vos de mim que eu nunca te conheci, porque vocês praticam iniquidade. Então percebe, a iniquidade causa divisão, conforme Isaías diz. E a iniquidade não faz Deus te conhecer, como está escrito em Mateus. Agora pega, tem gente que já está tão tempo longe de Deus, tão tempo longe, que Deus já não conhece mais ele. Se você entender isso aqui, eu vou repetir isso aqui até você entender. Olha que tremendo, pega isso daqui pelo amor de Deus. Deus disse assim, por meio da boca do profeta, a iniquidade que vocês cometem causa divisão. Então, ou seja, o pecado te afasta. Aí em Mateus, Jesus disse que ele não conhece quem pratica a iniquidade. Então, ou seja, você está tão longe de Deus que ele já não te conhece mais. Eita, Jesus, eu vou falar por causa do pecado, filho. Por causa do pecado. Você quer ver uma coisa? Olha que tremendo, eu vou falar tudo que Deus me deu aqui. Por isso que Deus disse assim, Moisés, o teu povo pecou. Não é mais meu povo, é teu. Porque quando peca, Deus já não conhece. Nossa, meu Deus do céu, é muito forte, irmão. Aleluia, Deus. Continua no pecado. Continua. Eita, eu vou falar, Jeová. Irmão, todo mundo é pecador, mas praticante do pecado é uma coisa. Pecador é aquele que erra o alvo. Praticante do pecado é aquele que é constante no erro. Agora escuta isso aqui, quando você pratica o pecado, Deus já não conhece a iniquidade e a prática do pecado. Agora escuta isso aqui, eu vou falar tudo. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Aí Deus disse o que, Moisés? O teu povo pecou. Deus não falou que era povo dele, porque está no pecado, já pecou, está na idolatria. Eita, Jeová, é muito forte, irmão. Aleluia, você quer ver uma coisa? Sabe o que eu acho tremendo? Que Moisés, ele vai falar assim para Deus, Senhor, olha que tremendo. Quando o povo peca, Moisés ele vai interceder, certo, pelo povo. Só que escuta isso aqui. Escuta isso aqui. Aí Moisés vai falar assim para Deus, olha que tremendo, eu vou falar, olha que tremendo. No dia seguinte Moisés disse ao povo, vocês cometeram um grande pecado, agora porém subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo vosso pecado. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse, Senhor, o povo cometeu um grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão peço que risque o meu nome do teu livro. Escuta isso aqui. Aí o Senhor respondeu, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Agora escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Espera aí. Moisés vai orar. Moisés sabia que Deus ouvia a oração dele. Moisés vai falar, já sei. Eu vou me colocar e vou falar para Deus riscar o meu nome, não do povo. Aí Deus vai falar assim, Moisés, o teu nome eu não vou riscar do livro da vida, porque não foi você que pecou. Eu vou riscar o nome de todo aquele que pecar contra mim. Agora escuta isso daqui. João disse em Apocalipse, todo aquele que não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora escuta, se Deus risca o nome do livro da vida, irmão, tudo aquilo que eu escrevo, se eu riscar, eu não vou conseguir se lembrar daquilo que eu escrevi. Por quê? Porque eu risquei. Filho, posso te falar uma coisa? Se tu continuar pecando, seu nome vai ser riscado. E se Deus riscar, naquele dia que João disse que ele abriu o livro, seu nome não vai estar lá. Por quê? Porque está riscado, Deus não vai se lembrar. E vai ser direto no lago de fogo. Rapaz, que palavra tremenda, não preciso nem falar mais nada. Você está entendendo? Olha o que Deus diz, todo aquele que pecar contra mim eu vou riscar. Aí João disse em Apocalipse, todo aquele que não foi achado no livro da vida, este foi direto para o lago de fogo. Você está entendendo? Se Deus riscar, irmão, acabou. Irmão, para pensar numa coisa, se eu pego um papel e eu risco o seu nome no papel, escreva o seu nome no papel, escrevo. Mas se eu riscar por cima do seu nome, eu vou se lembrar? Eu não vou saber o que está escrito lá. Continua pecando, nesse dia Deus não vai se lembrar. Seu nome não vai estar lá, vai estar riscado. E tudo aquilo que se risca, não é lembrado. Por isso que Deus diz, quem continuar na prática da maldade, eu não conheço. Apartai-vos de mim que eu nunca te conheci. Você está entendendo? Não é eu que estou falando, é a Bíblia, filho. Não é eu, é a palavra de Deus. Tá achando ruim, questiona com ele. Foi a palavra que ele me deu. E eu vou falar tudo que ele me der. Tá entendendo por que Deus falou para Moisés? Moisés, é teu povo e não meu povo. O povo que você tirou. Olha que tremendo. O povo lá atrás, quando clama, Deus fala, meu povo, eu tenho ouvido a oração deles. Antes de pecar. Mas quando peca, Deus já não fala, meu povo. Agora é teu, Moisés. Quando você não peca, quando você não pratica o pecado, você está com ele. Agora quando você fica na prática do pecado, já não é mais dele. Porque a palavra do Senhor diz,
todo aquele que é nascido de Deus não pode viver no pecado, porque a semente de Deus está nele. Que semente é essa? A semente do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Por isso que o rei, por isso que aquele que é nascido não vive no pecado, porque o Espírito Santo está nele. Mas todo aquele que continua na prática do pecado mostra que é filho do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Aleluia, Deus, faça uma análise de quem você tem sido filho. Reflita nisso em nome de Jesus. Foi até aqui que Deus me deu.